age de tal modo que a máxima de atuação possa sempre valer como princípio universal de conduta. Ou seja, o que ele está pedindo para a gente? Para que prestemos atenção nos nossos comportamentos, na maneira como a gente se coloca na vida, porque aquilo que a gente faz, a gente autoriza para o outro fazer também. A ética kantiana, ela é extremamente valorosa dentro do pensamento filosófico, dentro da construção mesmo do direito, e das análises que a gente faz, muitas vezes, ela é baseada, ela tem um princípio kantiano, né? As mães, por exemplo, quando elas viram para você e falam assim, você pede para fazer alguma coisa, ou diz que fez alguma coisa, a tua mãe vira e fala assim, mas você fala, mas todo mundo está fazendo, né? E a sua mãe diz, mas você não é todo mundo? Sua mãe está carregada ali de um princípio kantiano para dizer isso para você. Porque o Kant ele tem essa abordagem, essa perspectiva de um olhar ético simplificado no processo de universalização, né? Você universaliza, só que a mãe faz o inverso, né? Ela está mostrando exatamente que você é um sujeito que não deve, portanto, inverso no sentido do que o Kant normalmente ele pede para que a gente observe o que as pessoas estão fazendo, para que a gente perceba o que é válido e o que não é. E a mãe, nessa leitura, nesse mesmo formato, ela vai exatamente fazer com que a gente olhe para o que as pessoas estão fazendo para desconsiderar esse feito. Então, o Kant olha, normalmente, né, tende a olhar numa perspectiva positiva, eu faço isso, tá? Ele viveu, né, praticamente no século XVIII inteiro, morre em 1804, então está ali vivendo exatamente a sua perspectiva do iluminismo. Isso também é interessante, a gente precisa considerar que ele está também ali olhando e observando toda aquela movimentação, toda aquela valorização do ser humano. E o que isso significa, gente? Quando a gente fala dessa valorização do ser humano ali, dentro da perspectiva do iluminismo, pensando na figura do Kant, o que eu quero dizer é que, para ele, olhando para o que estava acontecendo, olhando para toda a formação da enciclopédia, para as falas de Rousseau, para uma série de eventos que haviam acabado de acontecer, ele olha e diz assim, olha, chegamos ao período da maioridade intelectual do homem. Ou seja, o momento em que a gente não precisa mais de muletas, que a gente não precisa mais da religião, que a gente não precisa mais dos mitos para responder às nossas questões, às nossas ânsias, os nossos problemas. A gente pode resolver essas questões partindo da nossa própria razão. Então, é nessa perspectiva que ele vai trazer a ideia de autonomia. Então, nós seríamos seres que começamos ali, no século XVIII, a ganhar a autonomia, ou seja, saímos do estado, que se oporia a isso, né? Seria o estado de heteronomia, se escreve com H essa palavra. Então, nós estávamos saindo da chamada heteronomia, que é um comportamento do sujeito que age precisando do apoio dos outros, ou seja, o sujeito que age baseado naquilo que os outros dizem para ele fazer, né, orientado pelo que vem de fora e não pelo que está do lado de dentro. Então, a gente está saindo da heteronomia e chegando à autonomia, considerando a nossa capacidade de pensar, de avaliar e de decidir por nós mesmos.